Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã deste sabadão, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Vou falar sobre a situação envolvendo o volante Gustavo Cuejá, volante do Al Hilal da Arábia Saudita, que confirmou propostas de clubes, grandes clubes do futebol brasileiro. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a possível volta do zagueiro Gustavo Henrique para o nosso Mengão queridão. Fenerbahçe decide não comprar em definitivo o zagueiro Gustavo Henrique e o jogador pode ter seu retorno de volta ao mais querido do Brasil. Flamengo e Al Ahly do Egito, logo mais às 12h30, horário de Brasília. Jogo será válido pelo Mundial de Clubes, disputando aí o terceiro lugar do Mundial de Clubes. O técnico Vitor Pereira tem 3 desfalques confirmados para esse jogo. A gente vai falar sobre isso, provável escalação, tudo e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas antes, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Henrique Moraes, estou sempre aqui trazendo as informações do nosso Mengão queridão, apresentador do canal Inspiradinho pelo Mengão. Já vou falando sobre a situação envolvendo o jogo Flamengo e Al Ahly do Egito, jogo que será válido pela disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes de Marrocos em 2023, né? O Flamengo foi eliminado aí pelo Al Hilal. Agora o Flamengo enfrenta o Al Ahly, que foi eliminado pelo Real Madrid. Os dois disputam o terceiro lugar. E para esse jogo, o técnico Vitor Pereira tem 3 desfalques confirmados para a partida de logo mais, que acontece às 12h30, horário de Brasília. E os desfalques do Flamengo são o volante Gerson, né, que foi suspenso e expulso, está cumprindo suspensão automática. Felipe Luiz e Léo Pereira estão lesionados e estão fora do jogo de logo mais contra o Al Ahly do Egito. E a provável escalação do Flamengo para esse jogo, o técnico Vitor Pereira, que promete aí fazer mudanças durante essa partida. Já foi aconselhado a esperar um pouco mais, né, um tempo adequado para poder fazer algumas mudanças. O técnico Vitor Pereira quer acabar com o quarteto rubro-negro, pensando, né, em organizar o sistema defensivo do Flamengo, que neste momento não vem agradando ao técnico português. Pode acabar com um quarteto entre Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Mas hoje, para esse jogo, o técnico Vitor Pereira mantém nesse quarteto diante do Al Ahly do Egito pelo Mundial de Clubes. E a provável escalação do Flamengo para esse jogo, com o goleiro Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Eric Pulgar, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo para o jogo na disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Goleiro Santos, lateral direito Mateuzinho, Fabrício Bruno e Davi Luiz formando a dupla de zaga, Ayrton Lucas pela lateral esquerda, Thiago Maia e Eric Pulgar fazendo ali primeiro e segundo volante no meio campo, mas à frente o quarteto do Mengão queridão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, beleza? Bom, vamos agora falar sobre a situação envolvendo, né, a final também, porque hoje acontece a final do Mundial de Clubes. Flamengo joga contra o Al Ahly às 12h30 para a disputa do terceiro lugar. E às 4h da tarde tem um jogo aí da decisão do Mundial de Clubes, a final entre Real Madrid e Al Hilal da Arábia Saudita. E por lá está o ex-Flamengo, né? Gustavo Cuejá, volante, que deu declarações e confirmou propostas de grandes clubes do futebol brasileiro. Em boa fase no time saudita, o volante colombiano admitiu que tem propostas de grandes clubes para deixar o Oriente Médio. Em entrevista recente, ele falou o seguinte: o Brasil abriu as portas do futebol para mim. Me deu a oportunidade de ser reconhecido internacionalmente. Assim como eles me abriram a porta, eu vou estar sempre aberto às possibilidades do futebol brasileiro. Tenho recebido, sim, como passou meu representante, algumas sondagens do futebol brasileiro de grandes times, revelou o volante colombiano Gustavo Cuejá em entrevista ao site GE. Então assim, né, se caso realmente de fato algum clube brasileiro venha
contratar Gustavo Cuejá, tentar essa contratação. E Gustavo Cuejá, como já falou, está em aberto para ouvir as propostas. O que você acha sobre essa situação? O Flamengo poderia pensar um pouco, né, na possibilidade de poder repatriar o Gustavo Cuejá, mesmo com a saída um pouco conturbada do Clube de Regatas do Flamengo, possamos dizer assim, não saiu pela porta de trás, mas saiu um pouco conturbada. A gente sabe a situação de Cuejá quando saiu do Flamengo. Para você, torcedor rubro-negro, você aceitaria a volta do volante Gustavo Cuejá ao mais querido Brasil? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Por se falar em volta, vamos falar sobre a situação envolvendo o zagueiro Gustavo Henrique, que está emprestado ao Fenerbahçe da Turquia. Essa foi uma contratação pedida pelo técnico Jorge Jesus à diretoria turca. Só que, no princípio das negociações, né, houve alguns embrólios envolvendo Gustavo Henrique. O Fenerbahçe já teria batido o martelo pela compra de Gustavo Henrique, compra já direta. Daí então, na realização de exames, foi constatada lesão no jogador. O Fenerbahçe voltou atrás em uma nova negociação, aceitou ficar com Gustavo Henrique, mas sim com uma obrigação de compra. Caso Gustavo Henrique batesse as metas pré-estabelecidas no contrato, o Fenerbahçe seria obrigado a comprar Gustavo Henrique no fim do empréstimo. Isso não aconteceu. Gustavo Henrique não bateu as metas estabelecidas, firmada no contrato entre Flamengo e Fenerbahçe da Turquia, e com isso o clube turco decidiu não comprar o Gustavo Henrique em definitivo. Com isso o jogador pode retornar ao nosso Mengão queridão. O empréstimo de Gustavo Henrique com o Fenerbahçe vai até o meio do ano, ou seja, Gustavo Henrique ainda tem contrato com o Flamengo. Sendo assim, o Flamengo já vem olhando, observando algumas possibilidades de propostas para negociar o zagueiro Gustavo Henrique, uma vez que não está aí, né, entre os planos do técnico Vitor Pereira a volta do zagueiro Gustavo Henrique. Pode voltar? Volta, mas o Flamengo, a princípio, apareceu uma proposta, o Flamengo vai negociar o Gustavo Henrique. A gente vai aguardar o que deve acontecer. O Fenerbahçe pode novamente voltar atrás, mudar de ideia e comprar em definitivo o Gustavo Henrique, mas neste momento a informação que temos é que o Fenerbahçe não tem a intenção de comprar Gustavo Henrique em definitivo, e a gente aguarda o desenrolar dessa situação. O zagueiro, uma vez que ainda tem contrato de empréstimo com o clube turco. O que você acha sobre esse retorno de Gustavo Henrique para o nosso Mengão queridão? Você ficaria com Gustavo Henrique? Tentaria, né, com certeza aí dar liga Gustavo Henrique no nosso Mengão queridão para o restante da temporada? A diretoria do Flamengo está certíssima em ouvir novas propostas e negociar o zagueiro Gustavo Henrique novamente. Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco tem Flamengo, né, disputando o terceiro lugar do Mundial de Clubes em Marrocos. 12h30, ou seja, 12h30, tradicional horário de Brasília. A bola começa a rolar. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.